Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais esta aula de filosofia. Hoje nós trataremos de senso crítico e a sua relação com a filosofia. Eu sou a professora Marta e eu vou conduzir vocês na aula de hoje. Antes de iniciarmos propriamente os conteúdos dessa aula, vamos fazer uma revisão do que foi visto na aula anterior sobre senso comum. Nós vimos que o senso comum ele é um conhecimento espontâneo que surge para atender, responder a alguma necessidade dos indivíduos. Ele se dá no cotidiano, no dia a dia, é baseado na experiência e transmitido entre os membros da comunidade. Eles são conhecimentos aceitos sem crítica, que têm um caráter prático e utilitário. Em oposição ao senso comum, nós temos o senso crítico, que, como já diz a palavra crítico, ela já vem carregada de uma atitude que implica em questionar e investigar. Questionar é um trabalho do pensamento, e é esse trabalho do pensamento que nós podemos associar à filosofia. O filósofo francês Maurice Merleau-Ponty diz o seguinte: filosofar é, pois, investigar, é implicar que há coisas a ver e a dizer. O que isso quer dizer? Com que isso está relacionado? O espírito humano ele é alimentado de fora para dentro. Tudo que chega até nós, através dos sentidos, o que vemos, ouvimos, lemos, causa em nós uma impressão. E essas impressões, elas podem ser verdadeiras ou falsas. Na maioria das vezes, a gente não se questiona, a gente apenas assimila. É o caso, por exemplo, de nós seguirmos determinados comportamentos, normas, por exemplo, em função da religião. Pois, na verdade, a religião ela pode ter sido adotada pela família e segue uma tradição de crença. E as pessoas nem sempre questionam essa crença. Então, como saber, como podemos confiar nos nossos sentidos? Fazendo uso do senso crítico. O que seria o senso crítico, então? Ele seria essa capacidade de indagar e de questionar. Um exercício reflexivo capaz de efetuar uma análise crítica dos fatos que chegam até nós e, na verdade, também nós temos que considerar, ao lado disso, o fator ignorância. O que seria a ignorância? Ela seria um estado onde os homens não se dão conta de que existem outras formas de pensar e agir. Quando não há o exercício do pensamento crítico, a pessoa permanece na ignorância. E a ignorância também, ela está intimamente ligada, tem uma relação muito estreita com o preconceito. Nós vimos na aula anterior alguns exemplos de preconceitos ligados ao senso comum, que foi o caso da homofobia, da misoginia e da xenofobia. Nesses casos, o que ocorre? As pessoas elas se fixam em ideias pré-concebidas, não pensadas, não refletidas e aceitas como verdadeiras. A pessoa ela toma para si a verdade, ela se torna dona da verdade e passa a julgar e a ver todas as outras pessoas através dessas ideias distorcidas. Então, por que é importante ter uma atitude crítica? Porque ela pode nos fornecer condições de entendimento de como se dão as relações sociais. E é através dessa reflexão, desse olhar detalhado, minucioso, que nós podemos compreender onde existe injustiça, preconceito, opressão, falta de liberdade e nos posicionar perante essas questões. Nós podemos chamar isso de consciência. A atitude crítica também pode ser vista como um exercício onde a gente se coloca a uma certa distância dos fatos em si e dos nossos próprios posicionamentos.
e a gente passa a se questionar a respeito daquilo que a gente pensa, do que sente e o porquê pensamos e sentimos de determinadas formas. Cabe aqui a um exercício reflexivo para a gente tentar entender de onde vêm certas crenças baseadas no senso comum. Por exemplo, no contexto social ainda persistem ideias sobre coisas de homem e coisas de mulher. Tentem imaginar vocês, nos dois casos, o que a sociedade e as pessoas consideram como sendo coisa de homem e coisa de mulher. E de onde surgiram essas crenças. Tem alguns outros exemplos sobre isso. No caso, salão de beleza, quase sempre foi considerado como coisa de mulher. Profissão de mecânico também como coisa de homem. Trabalhos domésticos, coisa de mulher. E boxe, coisa de homem. A escolha das profissões, até pouco tempo, elas era definida a partir desses estereótipos. Especialmente no caso das mulheres. As mulheres havia um campo muito limitado de escolha de profissão, profissão socialmente aceita. No caso, as mulheres poderiam escolher entre serem enfermeiras, professoras ou donas de casa. Alguém que tentasse uma outra profissão já passaria a ser rotulada de uma certa forma por ter fugido do padrão normal. Se a gente parar para refletir o porquê disso, a gente provavelmente vai encontrar respostas que vão nos ajudar a compreender como a sociedade funciona e por que ela funciona desse jeito. A filósofa Marilena Chauí, no seu livro Convite à Filosofia, ela fala a esse respeito sobre a importância de parar para refletir. E ela fala o seguinte: ao tomar essa distância, estaria interrogando a si mesmo, no caso a pessoa, desejando conhecer por que cremos, no que cremos, por que sentimos, o que sentimos e o que são nossas crenças e nossos sentimentos. Esse alguém estaria começando a adotar o que chamamos de atitude filosófica. Segundo Marilena Chauí, é tarefa da filosofia não aceitar simplesmente as coisas como elas chegam até nós. E também que nós só devemos aceitar fatos, situações, comportamentos depois de tê-los investigado e compreendido. Nós temos que ter em mente também que esse exercício ele não pode ser confundido com opinião. O que seria opinião, então? A opinião é um pensamento subjetivo, particular de cada um, não fundamentado e que quase sempre ele não pode ser explicado. O professor Silvio Gallo, ele nos dá um breve exemplo do que vem a ser opinião. Cito: é comum, por exemplo, alguém dizer que é contra ou a favor de determinada situação sem um motivo concreto, talvez por uma reflexão apressada, por superstição ou crença absorvida sem ponderação. É uma questão de opinião, justifica a pessoa. Fica claro, então, que ao emitir uma opinião, você não está pensando filosoficamente. Então, na verdade, a ausência de pensamento reflexivo, de atitude crítica, ela significa o quê? São velhas ideias. Se temos velhas ideias, temos velhos resultados. Assim que ampliarmos o nosso horizonte, nós vamos ter novas ideias e vamos ter novos resultados. Citando ainda o professor Silvio Gallo, ele diz o seguinte: pessoas que não se dispõem a esse exercício reflexivo, a essa atitude crítica própria da filosofia, são facilmente manipuladas pelos meios de comunicação, que se utilizam de personalidades influentes, como artistas, jogadores, líderes religiosos, para fabricar ideias e desejos através da propaganda e da sua grade de programação. Eles são
o que chamamos hoje formadores de opinião. Essas pessoas ditam o que devemos ver, comer, vestir, lugares onde devemos ir, atitudes e comportamentos que devemos adotar. Eu faço um breve parêntese aqui para citar o sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman, porque ele faz uma análise bastante crítica da composição e do estado atual da nossa sociedade que fecha bem com essas ideias em relação ao que é o pensamento crítico. Ele diz o seguinte, que na sociedade atual tudo é planejado para ser descartável, que a gente está na era do consumismo. Padrões e estilos de vida são criados para a mudança constante. Tudo é criado para ser consumido em um curto espaço de tempo, para logo ser descartado. Para a chegada do novo, que em instantes não será mais novo, será descartado. Vivemos como fantoches desse sistema. E se não pararmos para refletir, seguimos a correnteza sempre tentando dar conta dos apelos consumistas. Eu acho que ele coloca bem aqui o que é adotar uma atitude, um comportamento sem uma atitude crítica e sem reflexão. Nós viramos fantoches desse sistema, como bem diz ele. Mas como a gente pode adotar então essa atitude crítica, desenvolver esse senso crítico? Uma primeira coisa extremamente importante é a gente iniciar com um questionamento constante. E esse é um primeiro passo muito importante, pois a curiosidade ela leva inevitavelmente à busca de outros caminhos e outras compreensões. Duvidar das impressões, questionar os próprios sentidos, duvidar de si mesmo. Isso é, fazer sempre um exercício autorreflexivo sobre as próprias ideias. Por exemplo, quando que eu estou sendo preconceituoso? Por que eu penso de certa maneira? No que está baseada minhas crenças? E assim por diante. Outra coisa muito importante para o desenvolvimento desse senso crítico é a leitura. A leitura é algo essencial. Toda vez que eu adquiro mais conhecimento, eu vou agregando esse novo saber ao que eu já sei. E o que acontece? Eu me torno mais robusto intelectualmente. Faço uso da minha racionalidade. E dessa forma eu fico mais capaz de fazer escolhas melhores em relação a opiniões, julgamentos e escolhas. E cada vez menos eu fico refém da opinião dos outros, das imposições da mídia, dos comportamentos sociais. Outra questão extremamente importante, que ela é muito comum nos dias de hoje, são as fake news e as notícias falsas. Isso também tem a ver com senso crítico. Como a gente pode não cair nessa armadilha? Sempre, de início, adotar uma atitude crítica. De que forma? Ler com atenção os conteúdos que são vinculados, não ficar só no título e já ir passando adiante, ler as entrelinhas, pensar no que está sendo lido, o que será que a pessoa que escreveu aquilo está querendo dizer, analisar a credibilidade do site de onde está sendo veiculada a notícia, checar as fontes, ver se a notícia está publicada em outras mídias, o que garante uma credibilidade maior, e principalmente aprender a diferenciar a mera opinião de alguém do fato em si. Desconfiar sempre e certificar antes de passar adiante. Como conclusão, nós podemos dizer que a filosofia ela pode partir do senso comum, da opinião. Mas ela vai além disso, como diz o filósofo Silvio Gallo. Cito: ela busca uma reflexão mais sólida e fundamentada, por meio da qual o ser humano se realize em sua capacidade racional. As ideias elaboradas dessa forma podem ser defendidas com argumentos consistentes. Isso não significa a posse de uma verdade única,
pois a filosofia é sempre amor à sabedoria, isto é, uma busca da verdade e nunca sua posse definitiva. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido as diferenças entre senso comum e senso crítico e a relação do senso crítico com a filosofia. Essas foram apenas algumas ideias para vocês colocarem em prática, para refletirem sobre, e que elas podem servir de apoio para os demais conteúdos que vocês verão nas demais aulas de filosofia. Foi um prazer passar esses conteúdos para vocês e nos vemos numa próxima oportunidade.